Recording in progress. Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar um breve momento enquanto todas as pessoas entram na sala. Informamos que esta sessão é gravada e transmitida ao vivo através do canal de YouTube do INA. Boa tarde a todos e a todas. Damos início ao webinar Princípios Gerais do CPA, o princípio da razoabilidade. Este será o segundo evento de um ciclo de 6 webinars sobre os princípios gerais do Código do Procedimento Administrativo, com o objetivo de partilhar conhecimento e promover a reflexão e o debate sobre a relevância e a observância dos princípios da atividade da administração pública. Em sequência do ciclo organizado pelo INA sobre os princípios fundamentais da administração pública, previstos no artigo 266 da Constituição da República Portuguesa, realizado entre outubro de 2021 e março de 2022 e que deu origem a uma publicação da INA Editora, cujo link poderá encontrar no chat, este novo ciclo propõe contemplar 6 outros princípios que integram os princípios gerais da atuação da atividade administrativa instituídos pelo CPA. Hoje abordaremos o princípio da razoabilidade. Este princípio, consagrado no artigo 8º do Código de Procedimento Administrativo, determina a rejeição das soluções manifestamente desrazoáveis ou incompatíveis com a ideia de direito. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa, assegurada por Diana Meirinhos, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Este webinar contará com a participação de Susana Tavares da Silva, professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e juíza conselheira do Supremo Tribunal Administrativo como oradora, e Isabel Peixoto, jornalista e formadora. Informamos que a sessão será gravada e transmitida em direto através do canal YouTube do INA. As questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas disponível na zona inferior do ecrã e indicada por Q e A do inglês Questions and Answers. Passo a palavra ao vogal do Conselho Diretivo do INA, Miguel Agrochão. Muito obrigada e boa sessão. Olá a todos, muito boa tarde. E é um privilégio, damos as boas-vindas à nossa oradora convidada, a senhora Juíza Conselheira, doutora Susana Tavares da Silva, que tem vindo a colaborar com o INA como presidente do júri do Prémio INA, Melhor Investigação em Administração Pública, e que na sua terceira edição foi entregue no 13º Congresso Nacional da Administração Pública, à nossa moderadora, a jornalista Isabel Peixoto, e a todos, e bem como a todos os participantes que se juntam a nós hoje. Este encontro promete ser um momento enriquecedor de partilha, reflexão e inspiração, assim esperamos nós. Não posso deixar de agradecer a cada um de vós que se junta a este momento e não posso também deixar de apelar à vossa participação, que é essencial para dar significado àquilo que nos traz cá hoje. Como já foi referido, o ciclo de webinars sobre os princípios gerais do CPA promovido pelo INA surge na sequência do anterior ciclo de webinars dedicado aos princípios fundamentais da administração pública, previstos no artigo 266 da Constituição, que teve lugar entre outubro de 2021 e 2022. Este novo ciclo é composto por 6 webinars, agora em curso, e tem como objetivo partilhar conhecimento e fomentar a reflexão e o debate em torno dos princípios gerais que regem a atuação da administração pública conforme instituído no Código do Procedimento Administrativo. Nomeadamente, o princípio da boa administração, que já teve lugar o mês passado, o princípio da razoabilidade, que é o que nos junta cá hoje, mas também o princípio da administração eletrónica, o princípio da responsabilidade, o princípio da administração aberta e o princípio da proteção de dados pessoais, que retomarão entre 17 de setembro e 17 de dezembro. O princípio da razoabilidade assume um papel importante na atividade administrativa, pois garante que a administração pública atua com equilíbrio, bom senso e justiça, limita a discricionariedade e complementa o princípio da proporcionalidade. E tem aplicabilidade em múltiplos domínios da administração pública, quer ao nível do licenciamento, sanções, contratação pública, as funções de planeamento e, sobretudo, reforça a confiança dos cidadãos. No contexto atual,
onde muito temos ouvido falar de reforma do Estado e da administração pública, o princípio da razoabilidade assume um papel essencial como critério orientador da decisão administrativa. A escolha da doutora Susana Tavares da Silva como oradora para abordar o princípio da razoabilidade do âmbito do ciclo de webinars revela-se particularmente oportuno e enriquecedor. Juíza conselheira e docente na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, a sua vasta experiência académica e profissional confere-lhe uma autoridade amplamente reconhecida na análise crítica e na aplicação prática dos princípios estruturantes da administração pública. Autora de diversas publicações na áreas do direito administrativo, tributário e constitucional, destaca-se a sua mais recente monografia, publicada em 2024 pela editora Springer, com o título Administrative Law for the 21st Century, Administrative Law in a Illiberal and Post-Democratic Context. Esta obra reflete a atualidade e a profundidade do seu pensamento jurídico, sendo particularmente relevante para o debate sobre os limites e exigências da razoabilidade na atuação administrativa. Para moderar a sessão, contamos com a participação da jornalista Isabel Peixoto, com uma carreira com mais de 30 anos, uma parte muito significativa no Jornal Notícias, onde publicou trabalhos sobre variedíssimas temáticas em todas as secções editoriais, mas com particular a especial atenção para o tema da literacia mediática. Agradecendo uma vez mais a ambas a vossa disponibilidade e interesse em participar e em dinamizar este espaço connosco, eu passava a palavra à Isabel Peixoto, agradecendo-vos uma vez mais. Muito obrigado, bom trabalho, boa reflexão. Olá, muito boa tarde ao painel e a todos aqueles que nos assistem a esta intervenção. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Instituto Nacional de Administração pelo convite que me foi dirigido e que é também um desafio. Na verdade, é um desafio e eu espero estar à altura, ou pelo menos contribuir de alguma forma e positiva para as questões, para o debate em torno das questões que vão ser lançadas. Mas, em primeiro lugar, passaríamos então a palavra à nossa oradora, a doutora Susana Tavares da Silva. Obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, também a minha palavra é de agradecimento ao INA e dizer que é sempre um gosto, uma honra, uma responsabilidade colaborar nas atividades do INA, que é uma instituição que eu muito prezo e que espero sinceramente que nos continue a auxiliar a todos no futuro nestas fases de transformação que a administração pública tem e que vai ter nos tempos mais próximos. Iria passar a compartilhar com todos a apresentação que preparei sobre o princípio da razoabilidade para tentar, neste primeiro espaço de apresentação do tema, motivar-vos, sobretudo, para compreender que o princípio da razoabilidade é talvez um dos princípios mais difíceis, se quisermos, ou diria até um dos princípios mais desafiantes que neste momento nós temos no âmbito da atividade administrativa. Isso vou tentar passar esta mensagem através de uma exposição que se desenvolve em 3, 4 andamentos. O primeiro para fazer o enquadramento que já foi de alguma forma aqui explicitado, mas para localizar a questão da razoabilidade no ciclo de seminários, no ciclo de webinars do INA, e depois para tentar dizer que, embora ele surja aqui como um princípio do Código do Procedimento Administrativo, a verdade é que o princípio da razoabilidade, por via do direito europeu, como tentarei depois mostrar-vos através até de alguns exemplos práticos, acaba por inserir-se no nosso sistema jurídico vindo por influência anglo-saxónica e no próprio direito europeu eu penso que iremos assistir nos tempos mais próximos a uma dinamização do sentido deste princípio, porque ele, não sendo um princípio expressamente consagrado, é um dos princípios que está subjacente a boa parte das decisões que o Tribunal de Justiça da União Europeia vem proferindo.
Localizando a questão no âmbito do ciclo de seminários, portanto, já foi referido que num primeiro bloco tínhamos princípios fundantes e que nesses princípios fundantes aparecia o contrincante, diria que é o concorrente do princípio da razoabilidade, que é o princípio da proporcionalidade, e que ali surge muito especificamente como um princípio não só utilizado na restrição, na verificação da conformidade das restrições ou mesmo das colisões dos direitos fundamentais, e que aparece também como uma medida da decisão administrativa, afastando-nos daquilo que possa ser a arbitrariedade nos espaços próprios de valoração da discricionariedade. Já o princípio da razoabilidade aparece no CPA, na primeira parte, na parte referente aos princípios, conjuntamente com o princípio da justiça, onde aqueles princípios fundantes também têm tradução escrita expressa e onde aparecem conjugados aqui com outros princípios que irão ouvir falar ao longo deste ciclo de webinars. Indo diretamente àquele que aqui nos convoca, já foi também dito aqui na sessão que, na sua formulação expressa, o princípio da razoabilidade tem uma tradução muito simples. É um princípio quase de bom senso. No fundo, implica que o decisor administrativo fica vinculado a rejeitar soluções manifestamente desrazoáveis ou incompatíveis com a ideia de direito. E a pergunta é, quando é que o decisor administrativo está vinculado a interpretar e aplicar desta forma o preceito? Ora, ele é, fundamentalmente, como se resulta da segunda parte da norma, um princípio mobilizado na interpretação das normas jurídicas. Portanto, o decisor administrativo acede ao texto normativo para resolver a factualidade do caso, perante o circunstancialismo do caso, encontra o parâmetro de decisão na norma e nessa subsunção que faz da factualidade à norma, deve afastar-se de soluções que lhe pareça que resultam da via interpretativa manifestamente desrazoáveis, contraditórias, fora de bom senso, arbitrárias ou violadoras de valorações e de vinculações típicas que levem a situações de tratamento desigualitário, discriminatório, injustiças manifestas. Ele não é um princípio totalmente subjetivizante da decisão da entidade administrativa que atua, mas é um guia que permite retirar da norma ou impõe a retirada da norma a solução que seja mais adequada a todos os princípios e valores. Eu vou insistir muito na ideia de valores e já me irão acompanhar no porquê dessa razão. E numa segunda parte diz-se que ele também tem um campo de aplicação muito importante nas valorações próprias do exercício da função administrativa. E isto porquê? Porque a função administrativa é, enfim, não é em 20 minutos que se consegue dizer isto tudo, mas sabemos isto, é um aqui que já temos, a função administrativa exerce num espaço de valoração própria. A administração já se discutiu muito se é um poder, se é uma atividade subordinada da lei, mas dentro da própria, quer intencionalmente o legislador deixa um espaço de decisão à administração, porque é ela que consegue aceder à realidade e é ela que consegue tomar a melhor decisão. O legislador não pode antecipar tudo e as normas não são fechadas, têm espaços abertos, porosos, exatamente para o exercício da função administrativa. Da mesma forma que, por vezes, há uma devolução à própria administração da função ou da delegação de ela tomar a medida mais adequada em face do caso. E aqui, novamente, o princípio da razoabilidade é o que obriga a que nesse espaço eu não atiro a administração, o agente administrativo para a piscina para que ele diga, nade por si e diga qual é a melhor solução. Ele deve fazê-lo de acordo com as vinculações todas da ideia de direito, onde cabem justiça, proporcionalidade, respeito por direitos fundamentais, igualdade, não discriminação, todas essas dimensões. Olhando agora, ainda dentro desta dimensão, que é sempre uma dimensão de atividade administrativa subordinada à lei, eu escolhi 4 casos de decisões aqui do Supremo Tribunal Administrativo em que foi convocado o princípio da razoabilidade. Interessa-me sobretudo a parametrização, não a circunstancialismo do caso, para termos uma ideia. O primeiro é para vos alertar que este princípio da razoabilidade é utilizado também por instâncias internacionais,
dos flagelos do nosso sistema de justiça, que não é exclusivo do sistema de justiça português, é um problema dos sistemas de justiça atuais, que tem a ver com a massificação, no acesso à justiça, enfim, com vários outros problemas que também não temos tempo de levar aqui em conta, mas uma das dimensões é o tempo excessivo que os processos demoram em tribunal. E, portanto, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, confrontado com a ideia de que justiça que vem tarde é justiça que é denegada, cria exatamente uma medida razoável de qual é o prazo razoável para decidir um processo, porque também temos que ter a noção de que a justiça atua posteriormente aos factos, portanto a justiça é reativa, a justiça não é antecipatória, e isso significa que ela tem que adquirir a informação, tratá-la, submetê-la e chegar a um resultado, e isto é um processo moroso, porque tem que ser feito em contraditório e com as partes. Portanto, a tramitação de um processo judicial implica exatamente toda esta dimensão, que é também uma garantia. Eu não me canso de dizer isto, ou seja, nós não podemos ter o melhor dos mundos. Para podermos ter uma justiça em tempo, ela também tem que ter um tempo congruo para se poder produzir, para que as partes consigam refletir, analisar, trazer os elementos, ouvir, produzir prova. Isso, como é que se fez? O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem entendeu que razoavelmente 2 anos será o tempo adequado para uma decisão em primeira instância, 5 anos para uma decisão com trânsito em julgado, ou seja, para que já instruída com todos os recursos. Se a decisão vem para lá deste prazo, então entende-se que há um funcionamento anormal do serviço de justiça e aí já começa a existir um dano, que é o dano próprio do atraso da justiça, que boa ou má que venha mais tarde, já produziu um dano que não consegue apagar. E por isso, esta decisão existe, não resisto a dizer-vos que, salvo prova de um uso anormalmente abusivo de expedientes dilatórios, que também aparece e que o Tribunal Europeu também permite que se conheça, embora aqui com alguma falta ainda de densificação de como é que esta última medida pode ou não ser ponderada. Portanto, sempre que estamos a analisar, temos um parâmetro que utilizamos como guia praticamente sem olhar, que são os 2 anos mais 5, mas depois temos ainda a questão do uso anormalmente abusivo. Outro exemplo típico tem a ver com a circunstância de a razoabilidade ser o tal parâmetro de interpretação das normas no âmbito de uma decisão anulatória. Se eu tenho um ato administrativo e esse ato tem um vício, eu vou ter que resolver o problema de reparar aquele vício que o ato tem. A pergunta é se eu tenho que deitar fora a criança com a água do banho e começar tudo de novo, ou se na verdade haverá elementos daquele ato que eu possa aproveitar e se eu não estarei obrigada, enquanto entidade administrativa, mesmo que seja até mais laborioso fazer isso, ter de pegar na decisão administrativa, na parte inquinada e na parte em que está boa e repará-la, não sacrificando as partes que já estão, que podem ser salvaguardadas. E por isso é que o próprio CPA evoluiu e isso é um parâmetro que podemos ver na norma do artigo 133, quando nos diz quais são os casos em que, por exemplo, embora exista um efeito anulatório, ele não deve ser levado em conta. Por exemplo, era verdade que ele tinha que ter sido notificado, não foi, mas adquiriu-se no processo a informação. Adquiriu-se no procedimento a informação de que ele tomou conhecimento do ato, não tem sentido eu ir anular tudo para voltar lá atrás, porque a notificação que visava era transmitir-lhe a informação. Ora, se existe a prova de que ele efetivamente teve conhecimento dessa informação, então isso significa que eu eventualmente já não necessito de ir a sacar essa consequência negativa de não ter sido devidamente notificado. Enfim, são vários, não vou aqui espelhá-los todos, mas são muitos estes elementos que existem e que nos devem levar a ter contenção e nos devem levar a fazer uma correta reparação dos atos administrativos quando eles são anulados e saber o momento em que essa anulação produz efeitos. Se eu sou obrigada o efeito anulatório significa que retroage e depois é produzido um novo ato, quando é o caso, e algumas vezes esse ato pode até ter o mesmo conteúdo, sendo um ato renovável. Mas o que eu quero dizer é, mesmo esse efeito anulatório não significa que eu tenha que ir tudo para trás e depois recomeçar com o campo destruído. Muitas vezes esse ato foi produzindo efeitos, porque o efeito anulatório faz-se sentir 2 ou 3 anos mais tarde, e então eu tenho que olhar para o terreno e ver o que é que lá tenho, como é que eu vou
produzir, como é que eu vou tornar efetiva aquela anulação? Eu não posso, por exemplo, se é uma ponte que já foi feita, eu não vou deitar a ponte abaixo para que venha outra empresa e lhe vá adjudicar a ponte para ele poder ir fazer a ponte. Eu tenho circunstâncias em que já não é possível fazer nada, mas tenho outras em que eu posso reparar e fazer produzir os efeitos a partir de um determinado momento. Tudo isso deve ser devidamente ponderado e tudo isto só tem uma medida ou um princípio que nos auxilia nestas verificações, que é o princípio da razoabilidade. Como é que eu estou a salvaguardar e a optimizar a conformidade das decisões com o direito. Também a razoabilidade na interpretação de normas, nós temos imensas normas, há turbo-legislação, há turbo-regulamentação, as normas muitas vezes são contraditórias e quando eu tenho um caso concreto e eu tenho que decidir, eu tenho que salvaguardar o efeito útil de uma norma. Este acórdão que aparece aqui diz respeito a um caso em que se estava a tentar verificar se uma edificação podia ou não erigir-se num determinado terreno onde confluíam, sem limitação clara, terreno urbano, terreno, de acordo com os planos de ordenamento do território, aproveitamentos diferentes, possíveis aproveitamentos diferentes daquele terreno. Portanto, isto significa o quê? Significa que se há ali uma indefinição e se há dois efeitos úteis de duas regulamentações que são conflituantes e que eu não consigo separá-las fisicamente, então eu tenho que encontrar um efeito útil para que essa confluência não vá traduzir-se num excesso, não vai traduzir-se numa solução que, em última instância, ela não é que seja excessiva, ela é desrazoável, porque se a pessoa tem as duas possibilidades de utilização e não se consegue fazer uma demarcação, alguma coisa ela há de poder fazer e essa alguma coisa tem que ser definida com base num critério de salvaguarda de direito e ideia de razoabilidade. E por último também, muitas vezes, e estes são casos que cada vez são mais prementes na responsabilidade médica, na responsabilidade civil, na administração, nos chamados avanços da teoria do dever de cuidado, até onde é que o Estado está obrigado a ir, seja em prestações positivas, seja em prestações de salvaguarda de integridade física, de direitos. A responsabilidade, esta responsabilidade, que é uma responsabilidade também partilhada, tem estes elementos que vêm do princípio da razoabilidade, ou seja, a pessoa não pode colocar-se na circunstância de que é apenas um objeto de cuidado por parte do Estado. A pessoa tem também deveres de conformação com as regras, com as normas de cuidado, portanto, não é só o Estado que tem que cuidar dele, a pessoa também tem a obrigação de, na vida em comunidade, respeitar parâmetros, respeitar deveres de cuidado, respeitar diligência, respeitar regras, para que estes elementos, estas situações, estes factos danosos não se produzam. Portanto, eu não sou obrigada a evitá-lo, quando a responsabilidade é coletiva, mas também não posso desresponsabilizar-me totalmente da minha vida em comunidade. E agora queria dizer-vos de que forma é que este princípio da razoabilidade, na verdade, acaba por ter hoje uma dimensão que vai para lá apenas da aplicação neste campo da atividade administrativa, do ato ou da interpretação da norma administrativa. Este princípio da razoabilidade tem consagração expressa na jurisprudência anglo-saxónica. O direito anglo-saxónico sempre duvidou se havia ou não direito administrativo. Portanto, nós sabemos que é um sistema de common law, precisamente porque subordinavam-se à mesma lei o poder e os cidadãos. Portanto, não havia contratos administrativos, havia a contract law, não havia responsabilidade do Estado, havia a responsabilidade civil. Mas onde os autores nunca estiveram muito de acordo era em saber se havia ou não discricionariedade, ou seja, se entidades administrativas que também existiam, na verdade, tinham ou não espaço de valoração própria. Não consigo explicar isso tudo. Há várias posições teoricamente muito interessantes e que hoje em dia têm um renovado interesse. Vejam, para quem é da área do direito, há muitos livros hoje que são baseados em direito comparado e o direito comparado é a nova ferramenta dos juristas e é uma ferramenta muito importante porque não resisto a dizer-vos isto. A inteligência artificial vai ajudar na explicação do direito positivo e vai ajudar na explicação das decisões, mas não vos vai ajudar a compreender os elementos do direito comparado.
Mas há um ponto em que todos, quer direito norte-americano, quer direito inglês, estão de acordo em que nasce o direito administrativo, que é com a regulação por agência, na área económica, que hoje é muito importante e nós sabemos que falamos das agencies no direito europeu e falamos também nas entidades reguladoras independentes na nossa realidade, que são, no fundo, entidades que gerem determinadas áreas de mercado porque têm uma natureza muito técnica, porque verdadeiramente aquilo é um misto entre aplicação direta de uma política económica ou de uma política pública e não apenas uma atividade administrativa secundária, quando a entidade reguladora dos serviços energéticos aprova, por exemplo, um regulamento de acesso às redes ou um regulamento de tarifas energéticas, não é a mesma coisa que quando uma direção hospitalar aprova um regulamento do serviço de urgências. São coisas totalmente diferentes, porque uma é um serviço normal de gestão e no outro o que eu tenho é uma dimensão técnica muito significativa, com grandes operadores, com a necessidade de optimizar, tornar mais eficiente, sob o ponto de vista financeiro, a prestação do serviço, garantir a concorrência. Então, há um conjunto de objetivos que se conseguem de uma forma técnica. E foi aqui que começou a surgir o problema de saber, afinal, estas entidades têm esse espaço de valoração próprio, que tem na sua base uma ideia técnica, tem na sua base uma ideia de autonomia política, para não ficarem capturadas pelos governos e com isso se evitarem mudanças permanentes, porque isso também agrava o investimento e agrava os custos do setor. Essas são as lógicas que estão por trás, de uma forma simplificada. Desculpem, mas eu estou a tentar em pouco tempo explicar os highlights e às vezes não quero fazer moeda falsa, mas é para fazer o enquadramento. E também no direito norte-americano aparece um consenso porque quando são introduzidos, eles não têm constituição escrita, o direito britânico não tem uma constituição escrita, mas sempre teve um constitucionalismo histórico dos direitos. É de lá que aparece até as limitações mais intensas em matéria, por exemplo, de garantias penais. E há um consenso relativamente aos direitos humanos, e também aqui eles integram estes direitos humanos no âmbito da administrative law após a Segunda Guerra Mundial. Em que é que isto se traduzia? A discussão lá era qual é o espaço que têm estas agências para, quer no âmbito dos direitos fundamentais, quer no âmbito económico, qual é o espaço que elas têm para decidir, qual é o espaço que têm os tribunais para ir dizer que aquele é o espaço delas ou que o governo está a interferir naquelas matérias. É aqui que surge a margem de apreciação, a doutrina da margem de apreciação. E o direito europeu juntou tudo, junta o direito administrativo como poder vindo dos franceses, a puissance publique, junta a ideia de que o direito administrativo é uma criação de uma ordem de valores, tendo em vista o interesse coletivo e o interesse individual, baseado na ideia de que há um princípio fundante de respeito pela dignidade da pessoa humana em última instância, e que há um corpo separado de normas, não é um common law. Há a primazia do ato, há a tipicidade do regulamento e do contrato, que são diferentes das normas privadas, por exemplo, do condomínio ou de um contrato de direito comercial, e há o controle da discricionariedade. E sempre se tentou discutir o que era a discricionariedade entre os autores que diziam que era um poder administrativo, que o Parlamento, por exemplo, não podia, o legislador não podia imiscuir-se, ou que verdadeiramente era um espaço de valoração próprio, mas que o Parlamento não estava impedido, o poder legislativo não estava impedido de entrar aí. No nosso sistema, a coisa é um bocadinho complicada porque o governo assume as duas dimensões, é simultaneamente o órgão que está no topo da administração e pode ser legislador autónomo em matérias não reservadas ao Parlamento. Portanto, a nossa dificuldade aqui não é tão idêntica, mas somos uma ilha no meio deste problema europeu. Porque o direito da União Europeia, que hoje em dia está concentrado em definir o direito da União Europeia como uma ordem de valores comuns, já não está tão preocupado em criar direito regulamentar, aquele direito que até se criticava das diretivas, está preocupado em criar valores comuns. E isto é uma viragem muito importante. E é quando faz essa viragem que a Europa, que começou por tentar resolver politicamente a questão, olhando ao princípio da proporcionalidade como um instrumento de definição da partilha entre os poderes da União e os poderes dos Estados-membros, e o modo como eu defino o que é que pode um e o que é que pode outro fazer, e que depois, quando se começou a dizer, não, mas estão a chamar à União determinadas tarefas que os Estados têm que ter controlo
porque é cá que estão os direitos fundamentais. A própria União Europeia aprova uma Carta de Direitos Fundamentais e consagra o princípio da proporcionalidade e diz que mesmo as matérias que regulamentem áreas económicas, que entram algumas também em áreas de socialidade económica, que é o caso dos serviços públicos de interesse económico geral, aqueles que nos afetam todos os dias, água, eletricidade, energia, telecomunicações, todos esses setores onde esta questão das agências é fundamental. É por aqui que depois vai entrar o princípio da razoabilidade. É por aqui que o Tribunal de Justiça da União Europeia, invocando sempre a ferramenta que tem tecnicamente consagrada, que é a proporcionalidade, acaba por vir para um juízo de razoabilidade. E o acórdão mais emblemático que ainda hoje se pode indicar sobre isto é o acórdão da Pfizer, portanto, em que se discutia, no caso da introdução de alimentação animal na cadeia alimentar, portanto, em que a Comissão Europeia veio, com base no princípio da precaução, dizer que não se podia administrar portanto, aos animais aquele antibiótico, porque aquele antibiótico tinha o risco de se poder transmitir por essa via e criar um risco para a saúde. Não era que não estava demonstrado. A empresa o que é que alegava? Alegava que havia um excesso de proteção, alegava que tinha sido violado o princípio da proporcionalidade, porque as três dimensões, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido restrito, impediam que houvesse uma proibição de autorização de administração deste fármaco. Porquê? Porque não estava demonstrado que havia sequer o risco. O que estava demonstrado é que havia uma incerteza. E o que é que o Tribunal disse? O Tribunal disse, bem, eu não vou aplicar aqui totalmente o princípio da proporcionalidade. O que eu vou dizer é que não é desrazoável que, havendo alternativas, ainda que a custos mais elevados e com resultados mais incertos, eu consiga alcançar a proteção de saúde pública que é necessária sem criar o risco, sem precisar de deixar criar o risco. Portanto, a maior parte das leituras foram com base no princípio da precaução, mas a partir daqui e de jurisprudência que daqui veio a advir, o que se verificou foi que o Tribunal deixou de utilizar a proporcionalidade e pensou que tinha áreas onde é mais difícil demonstrar que as medidas perante as medidas são ambas adequadas. Uma é menos restritiva, a outra é mais restritiva, deve-se optar pela menos restritiva. Ele disse, não, eu tenho a possibilidade de fazer um juízo mais global e que me permite ir dizer que eu tenho um objetivo, esse objetivo é assegurar um interesse, neste caso era o direito à saúde, e eu posso fazê-lo e não tenho que demonstrar que é uma solução que respeita à necessidade, basta-me dizer que esta decisão não é desrazoável. É isto, no fundo, que resulta daqui. E é por isso que muitos autores, se escreveu muito no início, há 10 anos atrás, este tema era essencial, porque praticamente, se forem ver 10, 5 anos atrás, havia muitos livros sobre o princípio da proporcionalidade em que se dizia o Tribunal de Justiça está a fazer uma aplicação diferente do princípio da proporcionalidade. Ele, no fundo, utiliza aqui um controle mais alargado, em que a margem de livre conformação da decisão administrativa tende a ser mais ampla. Não se esqueçam que o administrador aqui era a Comissão. A Comissão é que queria dizer que ela podia proibir aquela administração daquele fármaco, porque essa era a forma de alcançar o objetivo na sua interpretação, salvaguardando de forma mais intensa o bem jurídico que lhe cabia, que era a saúde pública. E foi assim que foi modelando este espaço de livre conformação, que depois, hoje em dia, tende a tornar-se ainda mais premente. Eu vou dar 2 exemplos. Vou começar até pelo segundo que tenho ali. A própria União Europeia percebeu que, com base neste tipo de juízo de proporcionalidade, conseguia entrar em lógicas, por exemplo, no comércio internacional ou no investimento estrangeiro, dizendo que ela é legítimo, enquanto ela, nunca se esqueçam que a Comissão é a administração pública europeia, portanto, a Comissão tem a possibilidade de adotar medidas e que essas medidas ela não tem que justificar perante os administrados, neste caso grandes grupos económicos, maioritariamente é o que está em causa em muitos destes atos. Ela não tem que explicar a necessidade, ela não tem que fazer o teste da igualdade perfeita, ela tem apenas, ou pode, chamar a si estes laços mais amplos
de razoabilidade. É isso que está hoje, por exemplo, imaginem, no comércio internacional, podem ou não entrar os automóveis todos elétricos chineses no mercado europeu? A Europa vai olhar a isto, ela quer o comércio internacional livre, mas a dada altura vai dizer, não, mas há aqui parâmetros que têm que ser respeitados, parâmetros de segurança, parâmetros de respeito, por exemplo, por medidas não só da segurança na circulação, mas até do próprio fabrico e do funcionamento. E quer entrar também com uma ideia de comércio justo. Eu sou uma área de justiça e, portanto, veio impor nas cláusulas que tinha no comércio internacional e estava a fazê-lo pela política dos acordos multilaterais, que a União Europeia andava a tentar fazer. Isso era uma coisa que era tão certa há 4 anos atrás ou 3 anos atrás e que hoje é das coisas mais incertas que nós temos, mas era esta a lógica que o direito da União Europeia estava a seguir, muito por via de uma comissão que chamava a si ideias de razoabilidade. Não é razoável que, para se fazer um par de sapatilhas na Europa, as pessoas tenham que pagar o salário mínimo e não possa haver trabalho infantil, e que, por via do comércio internacional, eu possa ir comprar sapatilhas cozidas por crianças, quase num sistema de esclavagista. Como é que eu vou fazer isso? Não é fechando fronteiras, não é deitando fora o comércio internacional, que era o que trazia o progresso, era impondo cláusulas que levassem, de alguma forma, a que esses outros sistemas respeitassem estes parâmetros de comércio justo. E agora, para dar aqui um outro exemplo, o princípio do non-refoulement, a ideia de que alguém que entra no território do outro Estado e pede refúgio, pede asilo, pede proteção internacional, não deve ser devolvido ao outro Estado de onde diz que vem ameaçado, sem que o seu pedido seja devidamente apreciado. E isto está na base, na fundação do direito, por exemplo, de asilo e de imigração dentro da União Europeia. Mas hoje a União Europeia percebe que esta interpretação, estas regras firmes que pôs porque cria uma política assim, podem funcionar com uma lógica de interpretação como uma arma. E dou-vos um exemplo. O Tribunal de Justiça da União Europeia, numa conferência em que eu estive recentemente, ele próprio concluía isto, ou seja, uma coisa é eu estar a analisar um caso concreto e dizer eu não posso pegar em determinado conjunto de pessoas e pôr fora sem apreciar, porque digo, não, os senhores estão-me a pesar muito aqui no meu orçamento, os senhores são uma despesa, os senhores são uma ameaça para o país, mas por outro lado, a própria União Europeia tomou nota, por exemplo, de que na Finlândia, de repente, percebeu-se que um outro Estado tinha colocado milhares de pessoas em autocarros e os tinha despejado na fronteira, empurrando-os para dentro da Finlândia. Ou seja, uma coisa é, a lógica da norma é a proteção das pessoas, mas o facto de se respeitar esses parâmetros também não pode servir de fragilidade ao próprio sistema, da mesma forma que foi muito discutido o chamado reenvio a quente, por exemplo, de Espanha, quando, com o conflito que tinham em baixo com Marrocos, de repente se abriu e Marrocos deixou passar as pessoas todas de uma vez só. Ou seja, há aqui dimensões que são difíceis e que provavelmente o princípio da proporcionalidade é demasiado técnico. E por isso o princípio da razoabilidade é ele um parâmetro que ajuda, que complementa, que serve de reforço. E por último, só deixar-vos esta indicação. Por um lado, a razoabilidade é um princípio mais ajustado à administração eletrónica. Eu juro que o INA não me pediu para fazer cenas do próximo episódio, mas eu estou mais ou menos a fazer cenas do próximo episódio. Vocês irão ver a administração eletrónica e todos os desafios e ir-se-ão lembrar de que a razoabilidade nesta dimensão é importante. Porquê? Porque a razoabilidade ajuda ao princípio da explicabilidade, que trabalha com a fundamentação. E enquanto que a fundamentação diz que eu tenho que compreender o que acontece, a explicabilidade diz que não sou só eu destinatário da decisão, é também quem vai avaliar externamente. O STA tem uma decisão muito interessante no direito tributário, em que se diz assim, não basta que a fundamentação seja percebida pelo destinatário do ato, a fundamentação do ato tem que ser também percebida pelo tribunal, porque senão ele não consegue avaliar a terceira vez. Portanto, isto vale para a administração. Onde há caixas negras da inteligência artificial, não é só saber se o destinatário do ato, a quem é recusada uma bolsa de estudo, uma prestação social, uma consulta médica, compreende o porquê ou aceita, é também que quem seja chamado a decidir tenha critério para perceber isso com base na razão.
E isto vai nos ser também muito útil num futuro próximo, porque vamos ter que ver que esta delegação nas entidades reguladoras, vamos ter que compreender o porquê. Hoje, por exemplo, foram divulgados os resultados do apagão e todos nós quisemos compreender onde é que está a explicação naquela questão. Isto obriga, mais uma vez, a que há uma ligação muito íntima hoje entre o princípio da razoabilidade e a própria cidadania ativa. E nós vamos ver isso também no âmbito dos chamados as decisões de alta administração que o pacote de segurança europeia põe em cima da mesa. Porque é que certas empresas não vão poder, por exemplo, participar em certos atos de tecnologia? Porque é que certos Estados terceiros vão ter que ser sujeitos a procedimentos de verificação e compliance antes de poderem ser parceiros de entidades europeias? Tudo isso hoje são elementos que não são tanto de proporcionalidade, são mais de razoabilidade em função, por exemplo, de um grau de ameaça que lhes possa vir a ser atribuído. Espero ter contribuído de alguma forma, quanto mais não seja, para despertar o vosso interesse pelo tema e ficar à disposição para as perguntas que queiram colocar. Obrigada, doutora Susana, peço desculpa por este impasse. Começava por perguntar se é de esperar que o princípio da razoabilidade venha a ser inscrito no artigo 266 da Constituição. Não foi até agora, creio eu, por uma questão de oportunidade, porque a lei que ditou esta norma é de 2015, portanto queria saber se perspectiva, se acha que seria esse o caminho. Eu não tenho a certeza se há uma necessidade efetiva, porque o princípio da razoabilidade, tal como a consagração expressa que ele tem, é para aquela dimensão que eu falei, secundária. Nesta dimensão primária, até em que o Tribunal de Justiça o vem aplicando nas suas decisões, o nosso Tribunal Constitucional e tribunais também superiores podem aplicá-lo sem que ele tenha que ter essa consagração expressa. Muito bem. Em 10 anos de vigência deste princípio, digamos assim, é possível fazer um balanço do que tem, dos ganhos que se tem obtido com o princípio da razoabilidade expresso no Código do Procedimento Administrativo? Em termos de, há uma publicação do professor Mário Araújo de Almeida que estudou esta questão. Ele é um bocadinho crítico do princípio, precisamente porque é quase como se fosse um princípio que conjuga diferentes dimensões dos outros princípios e, portanto, ele perde o seu espaço de autonomia próprio. Eu sou uma fã do princípio porque acho que ele tem um espaço muito próprio, que é o de os princípios são em si conflituantes. Eles nunca se conseguem optimizar. Os princípios vivem num mundo de conflito entre si e, portanto, liberdade, proporcionalidade, igualdade, tudo isto está sempre em constante. E se nós não perdermos as duas dimensões que o pragmatismo dos anglo-saxónicos nos trouxe, que são, nós temos que decidir de uma forma razoável, no sentido pela razão e não pela emoção. Eu penso que essa hoje é uma dimensão deste princípio que eu não sei se poderia ter alguma consagração expressa, mas que é muito útil, porque acho que descambamos demasiado para um estado de emoções e quando tratamos da nossa vida em comum precisamos mais de razão, às vezes, do que de emoção. Sim, mas precisamos também de boa-fé, de justiça. Não concorda então que o princípio da razoabilidade seja, no fundo, já de si um somatório de todos os outros princípios que no fundo, sustentam a prática da administração pública? É que eu acho que quando eu tenho que passar pela razão cartesiana no fim do processo, eu consigo eliminar eventualmente alguns excessos de ponderação que poderiam existir de dimensões subjetivas. Uhum. Muito bem. Há bocadinho falava então do princípio da razoabilidade e do princípio da proporcionalidade. Como é que se articula a razoabilidade com os outros princípios que não só, como a legalidade, obviamente, mas também a imparcialidade e, sobretudo, a boa administração? Sim, a boa administração é também uma espécie
de uma dimensão conjugada de vários princípios e que tem dimensões relevantes. Eu ontem, por exemplo, estava a ler o acórdão do Tribunal de Justiça que saiu agora, a propósito do acesso do chamado Pfizergate, portanto, da troca de e-mails entre a senhora Presidente da Comissão e no fundo, a jornalista que exigia, dizia, não, eu fiz prova de que existem os e-mails, agora queremos ter acesso a eles, portanto não podem simplesmente dizer que o registro desaparece. E faz-me lembrar, lembrei-me que tudo isto é evolutivo. Nós tínhamos, por exemplo, na responsabilidade médica, para que os tribunais pudessem verificar se havia responsabilidade médica ou não, uma das coisas era que o hospital tinha que ter o registro clínico do que é que tinha acontecido na sala. E quando se chegava aos julgamentos não havia registro clínico, não se conseguia produzir a prova. E então inverteu-se o ónus da prova e disse, se o hospital não tem o registro clínico em ordem, o hospital é responsável. E ontem o que vinha naquela decisão era um pouco assim, ou seja, quem tem a informação tem que ser responsável por guardar e arquivar e disponibilizar essa informação, e as informações só devem ser limitadas no seu acesso quando efetivamente se prove que há uma razão ponderosa para que ela não seja disponibilizada. Portanto, isto é fruto da razoabilidade, na verdade é isso que está aqui subjacente, é uma razão cartesiana. Muito bem. Uma decisão sendo legal pode ser em simultâneo uma decisão não razoável? Tem exemplos que possa dar-nos sobre esta eventual circunstância, esta conjugação? À partida, o princípio da razoabilidade leva-nos a afastar-nos de uma decisão que é desrazoável. O princípio da razoabilidade tem dificuldade em, por si, ser fundamento de uma inconstitucionalidade normativa. No fundo, é isso que... Não, isso eu acho que é difícil. Acho que tem que estar associado a um outro valor. Por exemplo, proteção da confiança legítima. Não necessariamente só por si. Muito bem. Há de haver um valor a que está ligado à razoabilidade. Portanto, a razão, não é a razão em si. Sim. Repara, há coisas que nos podem parecer arbitrárias ou que nos podem parecer injustas, mas então eu tenho aí um outro fundamento, ou porque não é cautelado um direito. A razão que leva a que a norma legal, estamos a ver a norma, no princípio opera em duas fases. Se for o caso, a circunstância do caso, eu sou obrigada na norma a procurar a solução razoável, a não retirar dela uma solução desrazoável. Há um caso, eu vou pôr um caso aqui, por exemplo, que temos tido aqui no Supremo, que eu acho que se torna mais claro. As pessoas que se reformaram durante a pandemia, perdão, durante a crise financeira, tinham cortes nos seus vencimentos. Portanto, e os últimos salários eram afetados por esses cortes. E colocou-se a questão em vários processos de saber se, para efeitos de cálculo da reforma, esse cálculo poderia ser feito sem os cortes, porque os cortes eram temporários. Mas a verdade é que o cálculo da reforma é feito com base nos descontos, e os descontos foram feitos com base nos cortes. Portanto, o que se concluiu é que não podia deixar de ser assim, a não ser que o legislador tivesse feito uma outra previsão, mas isto, o princípio da razoabilidade também não nos permite ir para lá da norma. A solução a que o legislador chega pode não ser a melhor, mas... Sim, muito bem. Considera então, eventualmente, que os agentes da administração pública estão preparados para aplicar esse princípio, que há coisas a melhorar e o quê, em concreto? Essa é uma pergunta interessante e que eu acho que é muito relevante, que é o que é que nós hoje, mas isso eu penso que passa pelos dirigentes administrativos, passa pela formação em geral, incluindo a universitária e pré-universitária, que é como é que nós preparamos hoje as pessoas para lidar com estes desafios e para, no fundo, obrigar, o princípio da razoabilidade vai ter aqui um ponto importante, que é se em última instância, antes de uma decisão, a pessoa se tiver de perguntar, tiver que o princípio da razoabilidade é autoexplicativo. Se a pessoa conseguir explicar a outra pessoa porque é que a decisão é assim e ela for compreensível para ele, ela será compreensível para a outra pessoa porque ela há de ser razoável. Agora, como é que se faz uma formação para metodologicamente
este juízo de ponderação de razoabilidade surja obrigatoriamente no processo. Não sei até se não pode ser com um pop-up no procedimento administrativo, que a dada altura a pessoa tenha que justificar, e quando faz sentido para si, pelo menos a Faz decisão sentido para os outros. administrativa. Ok. Obrigada. Se calhar agora passávamos à pergunta dos participantes, às perguntas, algumas pelo menos. Alguém pergunta em concreto se este princípio da razoabilidade está estabelecido nas disposições da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, que é a Lei 26/2016, ou os seus efeitos são manifestos apenas no Código de Procedimento Administrativo? Apenas no código. Apenas no Código. Vamos procurar outra pergunta. Ora bem, a percepção coletiva do Tribunal Administrativo como instância de tutela efetiva dos direitos tem vindo a ganhar relevo, diz alguém que nos está a ouvir e a ver. O cidadão adquire crescente consciência dos seus direitos e garantias. Pode daqui ser fundamentado contribuição para o aumento significativo da litigância, acionando os mecanismos de tutela jurisdicional dos direitos fundamentais? Um bocadinho longa. Eu penso que o que está subjacente aí no fundo e acho que a pergunta é interessante, e acho que aqui dentro da jurisdição e dentro do Supremo essa questão também está neste momento em debate, que é há uma necessidade também de externalizar melhor as decisões. Elas às vezes não são muito fáceis de encontrar, e penso que os canais de comunicação, hoje em dia a comunicação é muito relevante, e aquela ideia de a justiça tem uma linguagem muito hermética. Eu não sou muito favorável à linguagem simples, sou favorável à linguagem explicativa, portanto a que as pessoas acedam efetivamente à informação e que ela não se transmita na linguagem tão técnica. Mas não sei se ela aumenta a litigância, pelo contrário, acho que o papel do Supremo deve ser exatamente o contrário, ou seja, estabilizar as decisões para que as pessoas compreendam que, bem ou mal, é aquela a posição que se define, e essa posição tem estabilização durante algum período de tempo, e portanto as pessoas identificando-se com o caso, uma coisa que se compreende é mais fácil de aceitar, mas nem sempre, às vezes é por resignação, não é propriamente por adesão eufórica a uma solução. Obrigada. Outra questão também um bocadinho longa, eu vou tentar ser breve, até porque estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo e ainda precisaríamos, se calhar, de fazer um resumo de toda esta intervenção. Pode ou deve aplicar-se o princípio da razoabilidade, que pede que se rejeitem interpretações incompatíveis com a ideia de direito, para observar oficiosamente a prescrição dos procedimentos de contraordenação? Eu acho que falta aqui uma interrogação. Este, normalmente, em tribunal não se faz verificação oficiosa, mas dado o princípio da legalidade, do interesse público e da razoabilidade, não será essa a melhor prática? É a pergunta. Eu vou pedir desculpa, mas É de um condutor. não vou poder responder, porque contento com as tarefas aqui. Mas a questão nem é tanto de saber, o juiz o tribunal está subordinado à lei, e portanto quem tem que conduzir, e é muito importante, uma das coisas que nós devíamos ter, e espero que neste pacote que aí vem da reforma do Estado, e que também tenha essa reforma da Justiça, e que essa reforma da Justiça não se fique lá só pelos penais e pelas coisas que todos os dias parece que dominam ou que são mais relevantes. Há pequenos passos muito importantes a fazer nas nossas leis processuais, no sentido de acudir a uma justiça massificada, porque há e resolver e pensar que a justiça tem que servir para responder aos problemas das pessoas. O juiz já foi, na última reforma do processo civil, e que entra também no processo administrativo, já foram conferidos alguma autonomia ao juiz dentro do processo para que ele possa conduzi-lo da maneira mais ágil, mas ainda tem que observar muitos formalismos da justiça, são ritos e processos, porque isso também é disso que são feitas as garantias,
Portanto, há fases que não se podem atropelar, há passos que não se podem deixar de dar, porque muitas vezes o que uma parte defende, a outra parte defende o contrário, e portanto há interesses de ambas as partes, não é? E a Falou justiça. falou da reforma administrativa como uma das próximas medidas do atual governo. Parece-lhe que o princípio da razoabilidade vai ser atendido, vai ser tido em conta na ideia agora anunciada de serem alterados os critérios da atribuição da lei da nacionalidade, sobretudo em relação à questão dos imigrantes que, estando já atualmente em Portugal, pretendem trazer as suas famílias? O que é que lhe parece? Pois eu não conheço propostas, nem sei, mas há aí de facto uma dimensão que tem a ver com o direito, penso que é até o reagrupamento familiar, que é algo que tem estado em causa, quais os seus requisitos e como é que ele depois, o princípio da razoabilidade vai entrar seguramente na aplicação, ou seja, as regras vão ter que ser definidas, é o poder político que as vai definir. Depois, a administração, na sua aplicação em concreto, é que, obviamente, será convocada. E aí entra muita razoabilidade. Vamos imaginar que, por exemplo, um dos critérios que possa ser definido é a capacidade financeira de provar que consegue sustentar os membros que pretende trazer. É desrazoável que alguém que tem um rendimento muito elevado fique impedido de trazer os familiares com este fundamento, da mesma maneira que será ou não será razoável, pode ser emotivamente compreensível, mas cartesianamente não passa ao teste alguém que tem uma posição muito precária, poder, com base nessa situação, fundamentar o reagrupamento familiar. Doutora, tendo em conta que estamos a chegar quase ao fim, consegue, em 3 penadas, fazer um resumo daquilo que é o essencial desta, tendo em conta as questões também dos participantes, do nosso público, poderá fazer uma breve súmula do que aqui se passou no espaço de 1 hora? Eu acho que deixava em jeito mais ou menos de provocação para dizer o seguinte, que o princípio da razoabilidade por vezes parece ser assim algo muito aberto, ou seja, que pode até, porque não tem um conteúdo muito definido, é evitar algo que não seja fundado no direito e pode parecer que dá uma margem grande de liberdade ao decisor administrativo. E eu, curiosamente, encaro o princípio da responsabilidade em sentido exatamente antagónico, digo, precisamente porque ele tem que passar um teste cartesiano, ele acaba por ser muitas vezes até um travão de decisões que podiam ser pouco compreensíveis ou pouco justificáveis à luz dos critérios da experiência normal. Portanto, no fundo, alguém, um decisor administrativo que respeita o princípio da razoabilidade é alguém que respeita a essência da razão humana, que é o bom senso. Não é o princípio da razoabilidade, não é em si um ato discricionário, podemos dizer assim? Ou Eu uma acho que forma de pensar discricionária? eu vejo exatamente o Ao contrário, ou contrário. seja, como ele tem que passar o teste da razão, Uhum. a razão é exatamente aquilo que às vezes nos leva a fazer o que a emoção nos quereria levar a fazer. Muito bem, muito obrigada. Eu Agradeço de agradeço. novo a oportunidade e passávamos então agora para a Daniela. Muito obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar. Foram cerca de 500 participantes em sala e no YouTube. Agradecemos também às nossas distintas convidadas pela partilha e contributo para este debate. Vamos agora partilhar no ecrã um inquérito de avaliação do interesse desta conferência. O próximo webinar do ciclo Princípios Gerais do CPA ocorrerá dia 17 de setembro e será dedicado ao princípio da administração eletrónica. Poderá encontrar o link para se inscrever neste webinar na janela do chat. O programa de formação do INA inclui cursos de curta e de longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Conheça a nossa oferta formativa em ina.pt, onde poderá também encontrar um vasto catálogo de cursos, bem como programas em parceria e percursos formativos.
Podem ainda consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram, assistir aos nossos webinars no canal do YouTube do INA e ouvir o nosso podcast, o INAcast, nas plataformas habituais. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate. Boa tarde.